Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Fronteiratura, seu canal de escrita criativa, fantasia, quadrinhos, RPG. E hoje a gente vai trazer aqui o primeiro volume de Dragoneiro, Caçador de Dragões. No vídeo passado a gente conversou um pouquinho, eu mostrei o volume de apresentação, que é chamado de A Origem, que eu comprei inclusive não pela editora Mitos. Eu comprei uma edição que veio pela Panini, colorida, muito caprichada. Passei um pouquinho, né, no vídeo anterior, mostrei o máximo que eu considerei interessante sem dar muito spoiler, sem quebrar a ideia de que vocês possam comprar e se divertir lendo também. E aí no vídeo de hoje vou mostrar, agora sim pela Mitos, a coleção que está saindo, né, pela editora. O primeiro volume se chama O Sangue do Dragão e trata de uma história de investigação. É muito legal, eu acho que Dragoneiro, embora tenha esse clima medieval bem particular da série, ele tem uma pegada de detetive, ele tem uma pegada de investigação por parte do próprio Dragoneiro, né, o Ian, e da equipe, né, da party que trabalha com ele, que convive com ele. Ele trabalha para o Império e, como um batedor do Império, ele é destacado para essas missões que vão tentar, né, trazer respostas de algum tipo de mistério. Ele tem que fazer algum tipo de investigação em favor do Império, enfim. E nesse primeiro volume, nós somos apresentados logo de cara a uma investigação que ele está fazendo numa cidade chamada Baijadã, que fica bem no sul mesmo do território por onde se passam as histórias. E ele está acompanhado pelo seu orc, né, de confiança, né, o seu braço direito nas missões, que é o Guimor, e pela elfa Cera, além da sua própria irmã, a Virna, que também está acompanhando. Ela é uma tecnocrata e ela está acompanhando tanto o Guimor quanto a Cera, né, os quatro fazendo uma investigação para o Império, no sentido de tentar identificar um grupo de contrabandistas, uma guilda de contrabandistas que está realizando suas atividades, e eles são destacados para fazer uma investigação e tentar chegar, né, a uma conclusão, o que está acontecendo. E aí, surpreendentemente, eles são identificados por uma espécie de uma assassina, né, que trabalha ou não para a guilda. Isso não fica bem claro no início da história. Inicia-se uma perseguição, é muito legal a ação do quadrinho. E ela é, enfim, não vou dizer capturada, né, mas ela é subjugada pelo grupo. E acontece um fato dentro dessa perseguição que vai abrir, isso está logo no início, não é muito spoiler não, mas essa representante dessa guilda aí de contrabando, ela morre. E quando ela morre, ela na verdade ela pega fogo, ela cai num produto que é uma espécie de um fogo grego, né, aqui na vida real, aquela chama verde de Game of Thrones, né, um produto extremamente inflamável que não apaga nem na água. E isso vai remeter o nosso herói, o Dragoneiro, principalmente ele, a quando ele vê essa mulher queimando, né, e na água esse fogo não apaga. Isso vai trazer lembranças a ele de uma situação que aconteceu 6 anos antes, numa terra chamada Margondar, dentro do território do Império. E ele estava numa outra situação, não exatamente numa investigação, mas ele estava fazendo um serviço para o Império de verificar um conflito que estava ocorrendo entre um feudo, um barão, né, um senhor de terras, e umas tribos orques selvagens e ao mesmo tempo rebeldes. E esse senhor feudal, né, que embora esteja submetido ao Império, ele moveu uma campanha, uma guerra particular contra esses orques e começou a lançar esses barris, né, com esses produtos que é chamado de lama pírica, né? Ele deu o nome, ele batizou esse produto que ele estava utilizando no conflito que ele abriu contra essas tribos orques, né, com catapultas. É bem legal a ação. E ele batizou isso de lama pírica. E essa lama pírica, né, ela vai massacrar esses orques, né? O fogo, a lama não apaga, né, nem na água. Então causa
danos assim indescritíveis dentro das terras dos orcs, os orcs que estão escondidos, algumas bases que estão fazendo guerra contra esse senhor feudal. Eles têm estoques de alimentos, tem até algumas famílias lá dentro, no interior, no subterrâneo, e tudo pega fogo, enfim. E isso acaba chocando o Ian, e o próprio Império determina que a origem dessa lama pírica seja investigada. Quem foi que cedeu, né? Quem foi que criou, quem foi que manufaturou essa lama química, esse produto, e quem foi que cedeu a esse barão. E aí, 6 anos antes, né, dos eventos que iniciaram aqui os quadrinhos, onde o Ian, o Guimora, a Cera e a irmã do Ian estão perseguindo essa mulher que é contrabandista, né? E a carga de contrabando que eles verificam que é a mesma lama pírica, isso 6 anos depois. 6 anos antes eles partem para uma investigação. Não o mesmo grupo, né? No caso está só o Ian, um outro batedor amigo e uma outra tecnocrata chamada Shara. Essa tecnocrata Shara anterior, né? Ela é uma espécie de um par romântico do Ian. Eles têm um flerte constante entre eles. Eles estão sempre fazendo aquelas brincadeiras mais voltadas a um contato amoroso. Então eles estão na missão ali, mas estão sempre brincando um com o outro. Percebe-se que eles estão sempre flertando. E em dado momento, inclusive, o flerte ele se torna mesmo um namoro. Vão ter uma relação ali enquanto estão acampados. E nesses 6 anos antes, eles iniciam essa investigação para saber quem é que está produzindo essa lama pírica, quem foi que cedeu para esse barão, né, para esse senhor feudal. Ao mesmo tempo, em paralelo na história, isso é muito bacana, isso é muito bem montado, ela vai trazendo esse passado e o presente, vai sempre de forma bem montadinha ali no quadrinho. E no presente, da mesma forma, né? Poxa, se essa lama pírica ela retornou, né? Quem é que está produzindo e com qual intuito, né? Se 6 anos antes ela estava sendo produzida para entregar para senhores feudais para poderem matar tribos orques rebeldes, quem é que está produzindo agora, o porquê, né? Por qual motivo. O mais legal é que no final, né, não vou dar muito spoiler, você tem essas duas linhas investigativas no tempo, uma no passado e uma no presente, elas vão se entrelaçar no final desse volume. Entra em cena um personagem que vai ser bem marcante. Esse volume 1, a história não termina, o Sangue do Dragão não termina no volume 1, há um gancho para entrar no volume 2, então a história vai se encerrar no próximo volume. Você tem no passado uma situação muito trágica envolvendo parte, né, da equipe do Ian, envolvendo a própria Shara, né, que é essa tecnocrata. E isso vai trazer consequências psicológicas para o Ian, para o Dragoneiro, nesse momento presente, em que ele está com a equipe dele investigando, né, já com o Guimor, com a irmã dele, com a Cera, a Elfa, e que eles estão investigando também essa lama pírica que parece ter ressurgido. Então, no passado vai acontecer uma situação bem trágica com a Shara, com essa tecnocrata. Ele vai conseguir escapulir por pouco com vida dentro dessa investigação. E no momento presente, atores, né, personagens que até então no passado estavam envolvidos com a lama pírica e acabam saindo de cena, no momento presente, nessa nova investigação do Dragoneiro e da equipe dele, vão ressurgir. Mas aí a gente entra com tema aí para o segundo volume, tá bom? A minha percepção de Dragoneiro volume 1 é muito boa, é uma história de investigação muito legal, como eu falei em Dragoneiro A Origem. Traz um novo ar para as histórias medievais, essas histórias de capa e espada, de fantasia, envolvendo raças fantásticas. É um tremendo mundo bem montado, sempre com esse pano de fundo, o Império determinando ao Ian algumas missões como batedor, né, para trazer informações ou para investigar. E isso tudo é muito legal, tá? Então a história não termina no volume 1, a gente continua falando no próximo vídeo aí, no volume 2, tá joia? Espero que tenham gostado. Por favor, deixem um joinha, se vocês puderem se inscrever, dá muita força no canal, tá joia? Até o próximo vídeo.